Olá, tudo bem a todas e todos? Eu espero que esteja todo mundo bem. A gente vai começar aqui no Instituto uma série de vídeos em que a gente vai tratar de alguns temas de maneira breve, para que a gente vá se familiarizando com alguns autores, algumas autoras, alguns conceitos, alguns problemas sobre a filosofia, sobre as ciências humanas, sobre as ciências da linguagem, num geral, da forma mais abrangente que a gente conseguir fazer, tá bom? E essa série que a gente está inaugurando hoje, eu quero começar do básico, que é algo que nos angustia um pouco e que às vezes a gente não consegue responder, principalmente quando a gente está estudando filosofia, que é a pergunta: o que diabos é a filosofia? Como definir a filosofia? E a gente se vê muitas vezes numa série de conflitos, dentro de uma série de mal-entendidos, por não ter muita clareza sobre o que esta disciplina, essa atividade do pensamento faz. Então, essa série visa começar a discutir, começar a refletir a partir deste problema. O que é a filosofia? Para que nos próximos vídeos, nos próximos conteúdos que a gente for produzindo, isso já ficar pressuposto. Para que quando vocês, inclusive, forem estudar filosofia, lerem obras de filosofia, vocês conseguirem identificar qual que é a sua especificidade. Por que uma obra é considerada filosófica e outra não é? E assim como uma série de outros conceitos, assim como uma série de outras definições, outras atividades humanas, a gente toma a filosofia como sendo algo dado, né? Como sendo algo que a gente de antemão já sabe o que é. Um pressuposto básico em que as pessoas sabem, filosofia é isso. Só que, como tudo nessa vida, quando a gente é perguntado a definir e dar uma definição consequente sobre o conceito que estamos utilizando, a gente fica meio encabulado, porque a gente não consegue dar uma resposta objetiva, clara, que faça as pessoas entenderem. Como é que a gente sabe, quando pega um livro de filosofia, que ele é de filosofia? É preciso que a gente tenha pelo menos uma definição mínima, assim como todas as outras formas de pensamento têm. A história, as artes plásticas, a química, a matemática. Por quê? Se a gente não tiver essa definição mínima, como é que a gente pode saber do que a gente está falando? Como é que a gente pode saber o que estamos fazendo e como estamos fazendo quando fazemos filosofia? Quando a gente diz que estuda filosofia, quando a gente diz que está lendo um livro de filosofia. As outras áreas do pensamento, elas são muito bem conscientes e bem seguras daquilo que fazem. Mas por que não a filosofia e as filósofas e os filósofos? Porque essa confusão com o conceito de filosofia fica parecendo que a filosofia é um discurso etéreo, de maluco, que fica construindo frases de efeito sobre coisas que não importam. Que é o famoso, você já está filosofando. Fica tentando se perguntar pelo sexo dos anjos, o porquê que o céu é azul. Sempre tem esse exemplo. Né? O filósofo fica perguntando por que o céu é azul. E as pessoas não têm a convicção de que até nessa zoeira elas já estão erradas, porque quem se pergunta por que o céu é azul é a física, é a astronomia, né? As disciplinas que estão atreladas à física, né? A ótica, a meteorologia, enfim, não são os filósofos que estão tentando se perguntar por que o céu é azul. Então, se a gente não tem uma definição muito clara, a gente fica achando que filosofia é qualquer coisa. É discurso motivacional, é coisa para te levantar a bola, para mobilizar as suas pretensões empreendedoras, enfim. Então, a filosofia não é isso, tá? Ela é algo muito específico. Só que também as formas que costumam usar para explicar o que a filosofia
são muito fracas. Essas formas de manual, esse pensamento manualesco, são muito frágeis. Elas causam, elas são mais perniciosas para a filosofia do que ajudam. Por exemplo, não se explica, não se define a filosofia por sua etimologia. A gente costuma ter as primeiras aulas, você bota no vídeo no YouTube o que é filosofia. Filosofia é uma palavra que é constituída por duas palavras gregas na sua etimologia. Philo, que significa amor, amizade, e sofia, sabedoria. Poxa, mas isso não explica absolutamente nada. Etimologias não explicam o que são as atividades que estão sob este nome. Então, por exemplo, só o filósofo ama o saber, né? A ciência, a arte, as outras formas de produção humanas não amam o saber? O artista, a artista, a cientista, né? Não amam o saber que estão buscando e produzindo e construindo? Então, isso não pode definir o filósofo. O filósofo quer que ele saia amando os saberes? Não é isso. A etimologia não se explica. Outra forma é a filosofia pensamento crítico. Tá, eu vou usar esse mesmo argumento que eu acabei de usar. A matemática, a química, a pintura, a arquitetura, a música, enfim, não produzem pensamento crítico? Como é que pode ser isso a especificidade da filosofia? Se todas essas outras áreas também produzem isso. É crítico em que sentido? O que a filosofia critica? Né? Que as outras áreas também não desenvolvem pensamento crítico. Como se ninguém pensasse. Todo mundo, se não o filósofo, opera um certo tipo de raciocínio mecânico sobre as coisas, já dado. Alguns podem achar também que a filosofia é uma disciplina pura, que se desenvolve à margem das outras atividades, está acima, então está à margem das ciências, das artes, enfim. Eu discordo disso. Como bem lembrou Willard von Quine, né, um filósofo analítico, o famoso Quine, diz: o universo não é a universidade. Como se a gente olhasse para os departamentos de uma universidade e visse que eles estão separados. Tem o departamento de filosofia aqui, que não é o departamento de matemática, não é o departamento de química, não é o departamento de física. Então, dá essa impressão desses compartimentos de que a filosofia é uma disciplina à parte, assim como todas as outras são à parte. Mas essas divisões na universidade, na academia, enfim, nos livros, é só uma divisão departamental para ficar mais fácil de observar as nuances de cada uma dessas atividades. Mas o universo não é a universidade, certo? Os saberes estão interligados, as formas de pensamento, de reflexão, de raciocínio sobre o mundo e as coisas estão interligadas. A filosofia precisa da ciência, a filosofia precisa da arte, a filosofia precisa da política, a filosofia precisa de outros elementos que não os próprios, aquilo que a constitui internamente, para que ela possa produzir pensamento. Então, a filosofia não é disciplina pura, assim como nenhuma outra disciplina é pura. Certo? Claro, eu falei que filosofia não se reduz à sua etimologia, ela não se reduz a essa definição genérica de que é pensamento crítico, apesar dela ter estes elementos. Mas ela não pode ser definida a partir deles, já que isso não a distinguiria de outras atividades do pensamento. Certo? Muita gente pode achar que filosofia é qualquer coisa. Cada um tem a sua definição de filosofia, cada um produz uma filosofia própria, enfim. Mas quando a gente olha para a história da filosofia, e o fazer filosofia é um contínuo olhar e um contínuo repensar sobre a sua própria história, a gente vê que as filósofas e os filósofos têm algo em comum. Por isso que os liga. Mesmo podendo ser de matrizes de pensamento diferentes, de épocas diferentes, todas e todos, com o nome de filósofo ou filósofa, fazem algo específico, mesmo que de maneiras diferentes, que os liga à atividade do pensamento filosófico. O que é isso, então, que a filosofia faz?
que adota de uma especificidade, para que a gente consiga distingui-la de outras atividades. Para que quando vocês peguem um livro do Nietzsche, vocês sabem exatamente que é filosofia. Mas quando vocês pegam um livro do Einstein, vocês leiam e veem que tem alguma coisa diferente. Que aquilo não é propriamente filosofia. Assim como vocês sabem que um livro de filosofia não é propriamente um livro de ciência. O que é essa especificidade, então, da filosofia? O que faz com que ela seja distinguível? E vocês, no fundo, sabem que ela tem um tipo específico de atividade do pensamento, mas talvez não saibam definir. O André Comte-Sponville, filósofo francês contemporâneo, ele diz que a filosofia é uma prática discursiva, racional e abstrata, não científica. James Rachels, também um filósofo já falecido, norte-americano contemporâneo, diz que a filosofia é um exercício da razão, que pretende oferecer as melhores razões para se aceitar ou não alguma coisa, alguma afirmação, alguma negação sobre algo do mundo. O Gilles Deleuze e o Félix Guattari, filósofos contemporâneos franceses, afirmam que a filosofia é a atividade que produz conceitos. Bom, eu não preciso separar todas essas definições. Parece que cada um está dizendo uma coisa. Mas, olhando para essas definições, juntando tudo isso, a gente pode retirar algo que os una. Eu posso dizer aqui que a filosofia é uma atividade da razão, como escreve o professor Mário Porta, e ela, trata-se da capacidade de uma reflexão sistemática, metódica, sobre certos problemas muito bem estabelecidos. Une todas as definições. Então, o núcleo essencial da filosofia, ele é constituído de problemas e soluções. Mas que tipo de problemas? Porque a ciência tem a matemática tem seus problemas, a física, a química, a arte. Bom, a filosofia é a atividade que descobre, que cria, que desenvolve de uma maneira radical, ou seja, excluam a palavra radical da mente de vocês como se fosse uma palavra negativa, radicalismo, radical, e fiquem com o seu significado objetivo. O radical é aquele que vai à raiz das questões, ao seu fundamento básico. Ou seja, desenvolver de maneira radical os problemas fundamentais, básicos, é a atividade da filosofia. E para desenvolver de maneira radical esses problemas que são fundamentais, que são básicos, que são a base dos nossos pensamentos, dos nossos pressupostos, ela precisa criar conceitos e argumentos para lidar com estes problemas que ela mesma cria, que são esses problemas de base. O Deleuze e o Guattari, eu acho que erram um pouco quando eles dizem que ela é só a atividade que cria, que produz os conceitos. A gente não precisa ficar criando conceito novo. A gente pode utilizar conceitos que já existem para analisar um problema por um outro viés. A gente pode usar o conceito de subjetividade desenvolvido pelo Kant para tentar lidar, construir ou resolver um problema fundamental hoje em dia. Não precisa criar um novo conceito. Mas a gente tem que usar conceitos na filosofia. Por quê? Porque a partir de argumentos a gente introduz conceitos para lidar com os problemas que a gente mesmo constrói na filosofia. Para lidar com esses problemas fundamentais. E por que são problemas básicos? Porque a filosofia se preocupa com aquilo que é aparentemente banal, óbvio, e mostra que as coisas não são tão óbvias assim. Lembrem dos filósofos e das filósofas que vêm à sua cabeça, desde a antiguidade clássica até hoje em dia. O que significa política? O que significa a arte? O que é o belo? O que é o totalitarismo? O que é este sujeito que eu chamo de eu? E assim por diante. São problemas básicos. Isso não é óbvio. Porque quando a gente pergunta para qualquer um na rua, me define o que você entende por ciência.
pessoas se embananam. Me defina o que você entende por arte. As pessoas se embananam. Quando você diz que não gosta de política, o que é política? As pessoas se embananam. Então essa atividade do pensamento, que é a filosofia, ela busca estabelecer os pressupostos mais básicos do nosso pensamento. Aqueles que a gente pressupõe como claros, como óbvios. Olhem para as obras de filosofia e vejam os problemas que estão sendo levantados. São sempre problemas acerca do fundamento da realidade, né? O que é o real, o problema do conhecimento, como conhecemos qualquer coisa que seja, o que significa dizer que eu conheço algo, os problemas relacionados ao belo, à verdade, à política, à condição humana, à ciência, à linguagem, à moral, enfim, perguntar o que significa política, o que é o totalitarismo, como os nomes nomeiam as coisas, é se perguntar pelo sentido mais básico dos conceitos que a gente pressupõe como óbvios. É tentar tornar claro aquilo que aparentemente todo mundo sabe, mas que se torna obscuro se a gente pensa de maneira mais consequente. Resumindo aqui, a filosofia é uma atividade da razão que constrói problemas fundamentais e se serve de conceitos, seja produzindo-os ou usando conceitos que já estão construídos, para esclarecer esses problemas, tentando dar soluções argumentadas e conceituais a estes problemas. É isso que é a filosofia. Seja Platão, seja Agostinho, seja Hannah Arendt, seja Achille Mbembe, todos e todas estão construindo problemas fundamentais, básicos, são de fundamento, e se servindo de conceitos e argumentos para resolvê-los. A filosofia esclarece ou tenta esclarecer os pressupostos mais básicos do pensamento humano. E na medida em que a gente faz isso, que a gente enxerga as coisas de maneira mais sóbria, com mais clareza, com maior radicalidade, com maior rigor, seja essas coisas, a ciência, a arte, a religião, enfim, os nossos pressupostos fazem com que a nossa vida seja vivida de maneiras diferentes. Quanto mais imersos nessa aventura do pensamento, tentando aprender a realidade no conceito, vendo que há problemas nos sentidos que a gente atribui às coisas, mais a nossa vida muda. E é isso que aproxima visões de filosofia que muitos costumam separar. A filosofia como uma analítica da verdade e a filosofia como uma certa maneira de viver. Ora, a forma como a gente analisa as coisas e o mundo, o sentido que retiramos ou criamos sobre as coisas, muda a forma como a gente vê e age sobre as coisas, sobre o mundo. Nesse sentido, a filosofia é, ao mesmo tempo, maneira de viver e uma analítica da verdade. Não são conceitos excludentes. A busca de sentido, e não apenas aqueles da linguagem, né? Mas da vida, do mundo como um todo, o sentido da minha existência, por exemplo, é o que conduz a filosofia. A filosofia parte de problemas fundamentais, básicos, e tenta solucioná-los com rigor racional, reflexivo e conceitual. É isso que ela faz. Isso é difícil pra caramba, só que é apaixonante. Só que para entender o que é filosofia e para entender de fato essa definição que eu dei, é preciso estudá-la, é preciso frequentá-la, é preciso ler os livros, discutir com as pessoas, participar dos debates. Assim, essa definição que eu dei, essa atividade do pensamento que é radical, que estabelece os problemas, os pressupostos básicos do pensamento humano, se torna clara. Certo? Aqui em poucos minutos, tentar dar uma definição de filosofia que faça sentido é um desafio muito grande. Então eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo uma bibliografia básica para que vocês possam entender de fato como proceder filosoficamente, como entender o que significa isso que a gente tanto acha que sabe que é a filosofia. Tá bom? Não se esqueçam de visitar nossas páginas do Instituto Veltia Baeté no Facebook,
no Instagram, no YouTube e ver os cursos que nós oferecemos. Temos 3 cursos gravados lá na nossa plataforma já. Um sobre as conversações entre filósofas e filósofos ao longo da história da filosofia ocidental. Um sobre a primavera da filosofia grega, que vai desde os tempos homéricos até Sócrates. E também temos um curso sobre Foucault e a história da loucura. Teremos muitos outros cursos mais, com muito mais gente. Então fiquem ligados para os nossos próximos conteúdos. Agradeço, um grande abraço e qualquer coisa é só dar um toque na gente. Tchau.